Gênesis capítulo de número 14, temos vários, eu gosto de pregar em vários textos sobre esse assunto, mas hoje eu quero pregar sobre esse texto. Gênesis capítulo 14, 18 a 20. Quer dizer para os irmãos, os membros da igreja, né? Se tiver algum visitante aqui, não se constrange com aquilo que nós vamos falar, porque eu pretendo pautar toda a minha palavra em cima de uma base bíblica, né? E vou repetir isso depois. Como bons presbiterianos que somos, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Nós batemos no peito e dizemos assim: nós somos o povo da Bíblia. É ou não é? Somos o povo da Bíblia. Só que isso está dando uma mudada. Eu vou explicar isso depois. Sim. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja a oportunidade tão rica e tão preciosa de nos debruçarmos sobre um assunto tão importante, relevante, um assunto que precisa ser pregado no meio da nossa igreja, para que desperte os nossos membros, inclusive os pastores e liderança, a pensar de uma forma correta e séria. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos mentes ensináveis nessa hora. Nós oramos na dependência Tua, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e uns 5 meses de vida. 15 perto da gente para nos ensinar. Um dia lá no meu trabalho, um colega de trabalho disse assim, eles me chamavam de Oswaldinho. Eu era pequenininho, na época eu era pequenininho. Hoje eu estou mais fortinho. Oswaldinho, você não está dando dízimo para o pastor não, né? Eu falei assim, dízimo? Como assim dízimo? Porque dízimo é qualquer tanto que você quiser dar. Vocês acreditam que eu não sabia o significado da palavra dízimo? Eu ainda não tinha batizado ainda. Não tinha passado pela classe catecúmens. Mas quando a gente fala na palavra dízimo, e a tradução da palavra hebraica, tanto como grega, é 10ª parte. Em outras palavras, ou em termos matemáticos, significa 10%. 10%. Mas, historicamente falando, final da década de 60, entrando na década de 70, caminhando na década de 80, nós começamos a receber, por parte de um grupo evangélico no nosso país, um certo abuso em relação a isto. E aí nós nos retraímos, assistindo palestra desse homem. Tem algumas, pelo menos umas 2 palestras dele no YouTube. Alguém conseguiu recuperar aí e colocou lá. Então Jacó Silva pegou pesado em outras palavras, dizendo o seguinte, que a igreja precisava obedecer. Já que a igreja combatia o pecado da desobediência em outras áreas, precisava também combater a desobediência nessa área especificamente. Então ele entra para cima e a partir daí a igreja teve um despertamento para poder exatamente uma teologia da prosperidade. E por explorar, aí a gente então entra para o púlpito e fica com medo de falar do assunto, porque com medo que os crentes digam assim, tá vendo? Isso é teologia da prosperidade. Mas vocês que são membros da igreja, inteligentes, que têm a Bíblia como crivo para poder entender, e de fato entender e compreender, que nós não falamos, deixa para lá, segue o padrão e o princípio da liturgia e dos padrões de fé que a sua igreja tem, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Aliás, quando você faz a sua profissão de fé, dizendo o seguinte, você, membro da igreja, tem alguns deveres, mas também tem alguns privilégios. Então está lá assim,
sustentar a igreja financeiramente. E aí subsintende que você vai ser dizimista e você vai ser o quê? Ofertante. Confrontamos o mundo com a prática do pecado. Isso, inclusive, nessa área. Então, todas as doutrinas bíblicas e práticas da igreja, em maior ou menor escala, têm sido alvo de crítica. Nós somos muitas vezes criticados. E vou falar baixinho aqui, viu, reverendo Cícero? Só para nós, a igreja aqui. Tem irmãos da nossa igreja, membros da igreja, que criticam, inclusive, o presbítero, ou o diácono, o pastor. Vamos pegar as partes que fala sobre o assunto. E vamos agora rasgar. Rasga aí a página. Que é isso, pastor? Vamos rasgar. Porque se você não crê nos 39 do AT, dos 27 do NT, na Bíblia como um conjunto de informações, de doutrinas para a sua fé e para a sua convicção, e assim você caminhar com Deus, você não está apto a ser crente. Não está apto. É muito engraçado que muitas das vezes a gente só quer aquilo que nos é conveniente. E ser dizimista, meus irmãos, nada mais é do que ser obediente. Ganhar pouco, mas eles são fiéis, então eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir as janelas do céu. Um menino fez a pergunta: pastor, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual é o tamanho da janela do céu? Eu falei assim: rapaz, a pergunta é boa. Qual que é o tamanho da janela do céu? Você sabe o tamanho da janela do céu? Eu não sei. Eu acho que deve ser grande demais. E aí Deus promete abrir as janelas, ridicularizados por isso. O ataque tem sido dirigido ao ensino do dízimo, é tão forte, tão ferino, que até mesmo crentes deixam contaminar. E aí hoje nós temos alguns especialistas, são os youtubers. Conhece alguns youtubers por aí? O cara nunca fez teologia, o cara não tem nenhuma veia, o cara não tem compromisso com igreja nenhuma, mas o cara abre mais porque eu e você temos a informação na palma da mão. Na palma da mão. Isso aqui é uma bênção, meus irmãos. Mas é uma desgraça quando a gente usa, infelizmente. É uma bênção quando você evangeliza alguém. Uma tragédia quando você vê gente usando isso de forma equivocada e errada para fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, meus irmãos, há cristãos que aceitam o dízimo e praticam o dízimo. Há cristãos que aceitam o dízimo, porém não praticam. Aqui eu vou pegar até no pé dos presbíteros também, porque os presbíteros precisam ser firmes com o seu pastor, né? Eu estava examinando um candidato ao ministério, né, para ser ordenado no nosso presbitério no final do ano. Eu perguntei para ele assim: eu tenho só uma pergunta para te fazer. Eu falei assim: você é dizimista? Ele falou assim: graças a Deus. Eu falei assim: se você falasse que não fosse, se um presbítero não dizima, está tudo normal. Mas se o pastor não dizimar, está tudo fora do lugar. Ah, vamos mandar esse cara embora. Ó, tchau. O professor da escola dominical também. Então eu tenho uma dificuldade de colocar gente para liderar a igreja, presbítero, diácono, professor de EBD e etc., e qualquer cargo na igreja, que não seja obediente a esses princípios. Tem uma palavra que nós usamos lá no Novo Testamento, chama dispenseiros. E essa palavra nos leva à dispensa. Os mais antigos vão lembrar aqui que toda casa lá na roça tinha um lugar que chamava o quê? Dispensa. Lembra da dispensa? A dispensa da minha mãe tinha uma chave desse tamanho. Ninguém pegava nessa chave. E eu falava assim: gente, vamos abrir essa... Zeloso no que tange ao cuidado com essas coisas, com essas doutrinas que são bíblicas. Combata a mentira, mas combata o infiel. Não tem recurso. Meus irmãos, mordomia significa que você precisa ser um bom mordomo. Deus fala assim: ó, eu sou dono da sua vida,
Sou dono do seu emprego, eu que te dou saúde. Então eu vou te dar um emprego bacana. Cooperar com a sua obra. Você já parou para pensar o tamanho desse privilégio, cooperar com Deus? Meus irmãos, para um pouquinho para pensar. Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele com a obra dele. Cooperar com a obra dele é se você simplesmente obedecer às instruções que a Bíblia tem para você, e você não pode fugir disso de forma alguma. Então, meus irmãos, a gente percebe que a igreja está caminhando por um caminho tão perigoso. Assim, pastor, eu descobri que temos seminarista. Dízimo na igreja. Eu falei assim, para começar, esse cara nem devia estar lá no seminário. O conselho já tinha que cortar o cara no início. Se corta no conselho. O cara se corta aqui, né, quando vai mandar o cara para o presbitério. Quando chega o presbitério, dá mais uma capinada aqui, bem pertinho de nós. Agora, numa nova direção, com o reverendo Lapa, tomara Deus. Começa no conselho, quando a gente vai examinar. O presbítero, representante da igreja, pastor, quando vai examinar lá um candidato, você tem que perguntar para o cara. Eu fiz isso agora, quando estava mandando 2 seminaristas de volta para o seminário. Eu perguntei para assim, e aí, como é que está a vida familiar? Dízimo na igreja. Agora, olha que interessante. Temos 215 versículos na Bíblia que falam sobre... Nós temos 218 versículos na Bíblia que falam sobre salvação. Nós temos 366 versículos que falam, não temas. E nós temos 2085 versículos que falam sobre dinheiro na Bíblia. Não menciona, como é que nós vamos investir? Os trabalhos que estão aqui, ó, nós temos um desafio enorme. Você olha para frente, tem desafio. Você olha para os fundos, tem desafio. Você olha para o lado, tem desafio. Você olha para cá, tem desafio. Isso aqui é o desafio que Deus colocou na mão da igreja diamante. E vocês vão precisar de fé, de coragem, de recurso financeiro para caminhar. Bill Gates, o cara é próspero? Será que ele dá o... Não sei. Não faz isso aqui. Porque Deus não vai prosperar ninguém em função de dar ou não dar. Porque uma coisa a gente precisa entender, meus irmãos. Deus, ele não vai prosperar você porque você, dos milhões de crentes fiéis no Brasil, nos países do terceiro mundo, que temem a Deus, são filhos do rei, praticam dízimo, estão prosperando materialmente falando. Eu estava conversando com um amigo que é pastor, que é presbítero e presidente do Sino em Brasília. A igreja que ele é presbítero tem 1.200 membros. É um bom número, não é? Aí eu falei para ele assim, meu irmão, eu sei quem são os membros da igreja, quem são os trabalhadores, quem tem renda, e descobri o seguinte: 50% rouba do Senhor, 50% é fiel ao Senhor. Nossa, quando eu falei esse negócio de roubar lá na igreja, rapaz, os caras, deu até urticária nos caras. Peraí, então, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Vai de 1 centavo a 1 milhão. Para Deus é oferta. Dízimo ele colocou o critério, 10ª parte. Então, em que me roubais? No dízimo, nas ofertas. Então, quando a gente vai para o texto aqui que nós acabamos de ler, olha que interessante, meus irmãos. O meu para oferecer, ele era bem sucedido. Se eu perguntar para você assim, você quer dar 10 mil de dízimo ou R$1.000 de dízimo? Quanto você quer dar? Ah, pastor, quer dar 1.000. Você pensa muito pequeno, meu gosto. Ação lógica ou pragmática, a tendência de Deus não é chantagem emocional, preguiça ou qualquer desculpa para esconder a nossa passividade ou interesse mesquinho. O dízimo não compra o favor divino. Não compra. É sério. Pastor, você acredita que o Satanás, o gafanhoto, roubando, eu estava perdendo tudo, pastor. Decidi voltar a dizimar o Senhor. E Deus está me abençoando. Normal. Porque Deus não está fazendo nada mais do que cumprindo a sua palavra na vida daquele irmão. Agora, olha que não foi a minha palavra. Vamos ter pessoas na igreja que preferem desobedecer a Deus do que obedecer a Deus. E daí? Não vai tratar comigo depois, vai tratar com o eterno depois.
resolva com Deus. A gente só dá o recado de Deus. E o resto resolva com o Senhor. E aí a pergunta é: diz para a nossa vida. Você não pode esquecer disso. A Bíblia é nosso padrão de fé e regra. Então, era praticado por Abraão, o nosso pai na fé, 420 anos antes da lei mosaica. Olha que interessante. 420 anos antes da lei mosaica já era praticada por Abraão. Foi enfatizado oferta maior ou menor do que alguém. Mas no que tange a dízimo, ninguém dá maior do que ninguém. Porque o dízimo ele é o quê? Ele é proporcional, ele é percentual. Se você ganha 10, você dá 10%. Se você ganha 20, você dá 10% de 20%. E vai por aí fora. Então ninguém dá mais do que os outros. Ele é proporcional. Eu estava pastoreando aqui no Barreiro, no Brasil Industrial. Eu tinha... Se faltar, eu vou ressarcir a senhora. Combinado? Desafio de fé. Aí ela, nesse que vem, ela me procurou. Pastor, quiser para o senhor que eu entreguei e de repente eu paguei todas as minhas contas, etc, etc. Sobrou, pastor. Porque ele tem poder. Ele tem poder para abençoar. Vocês entenderam? Eu já tive algumas experiências bem particulares e pessoais com relação à vida financeira. Não vem ao caso aqui contá-las. Eu queria dizer para vocês que quando a gente fala de dízimo, a gente está falando de algo que é bíblico. O ano então que eu tenho que estar atrasado no meu dízimo, como é que eu faço, pastor? Você não vai conseguir entregar dízimo de 5 anos. E o meu conselho, fica a dica para você que de repente peça perdão a Deus agora. Diz assim: Deus, eu roubei do Senhor 5 anos, mas o Senhor me despertou nessa noite, o Senhor tocou no meu coração, eu peço ao Senhor que me perdoe, e eu começo do zero esta semana, em nome de Jesus. De vida, a partir de hoje, então, me conserta em nome de Jesus, e uma nova postura a partir de bíblico, meus irmãos. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Segunda coisa, o dízimo é uma expressão de gratidão. Não damos o dízimo para barganhar com Deus, não damos o dízimo para receber algo em troca, damos porque recebemos generosamente. Então você não entrega porque você quer receber um carro zero na porta. Não é isso. Você entrega porque você é grato, porque você tem perna para andar. Você estava no emprego ruim, está no emprego bom. Você concurso público, você tem uma família abençoada, você não gasta com muito remédio, então você tem gratidão a Deus porque Ele está cuidando de você e você simplesmente entrega por gratidão. Só isso. Seja grato. Vamos fala sério, hein? Tudo subiu. Você vai no BH, a cenoura está 12, era R$2. 99, 12, virou mesmo essa semana, não foi, gente? Gasolina, tem que andar de bicicleta, vai ser bom para a saúde. Não precisa, meus irmãos, não é assim que funciona. Você está lidando com um problema que é a fonte da solução, porque é o último a ser cortado, é porque a Bíblia fala que é a primícia. É a primícia. A nossa igreja, o conselho da igreja tomou uma decisão. Vamos criar na hora que cai lá. É fácil mesmo. Tem aqui o aplicativo do banco aqui, ó. Aí já a irmã mandou hoje. Mandou o dízimo aqui. Pastor, o dízimo. Eu já orei. Senhor, abençoe a irmã. Detalhe. Essa irmã está chegando para a igreja agora, está na classe catecúmenos, não é membro da igreja e já é Eu falei assim, mas que dinheiro é esse, gente? Isso é aquela menina que foi à igreja, está desviada, mas diz que não consegue ficar sem entregar o dízimo. Eu recebo ou não recebo? E aí, como é que eu faço? Não é membro da igreja, não recebo. Como é que eu faço? Meus irmãos, eu recebo. Não é porque preciso, não.
É porque a pessoa sobra. Olha que coisa boa. Sobra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, na fórmula do dízimo, menos é um, é igual e não a menos. E aí tem um pastor escocês chamado Peter Marshall, foi um capelão do Senado norte-americano. Ele escreveu o seguinte: abre aspas, as grandes coisas pelas quais vivemos não são provadas. Quando eu fui pastorear lá no bairro industrial, o Valtair lembra disso. Lá um fundo lá, meus irmãos, um lugar feio, gente, meu Deus do céu, ruim, né, Valtair? Ruim. Tinha um padrão de luz lá que tinha 50 anos que eles não mexiam nele. Eu tenho que trocar. Vamos mexer. Não tem dinheiro, pastor. Deus vai mandar. Fui para frente da igreja, irmãos, nós estamos mexendo. Não é minha responsabilidade. Eu fico muito à vontade para isso. Mesma coisa. Pouco com o nariz no chão. Vamos levantar a cabeça, meus irmãos. E vamos embora, e tal. E terminamos a igreja. Louvado seja Deus. E agora nós estamos um novo desafio lá na Betel. O povo desanimado. Vamos animar, gente. Vamos embora. Que não é só para descascar pepino, abacaxi. A reunião do conselho é feita também com oração. É culto. Então tem que ter essa visão. Tem dia que você não vai discutir nada. E que você vai orar pela igreja. Porque o pastor tem a companhia do conselho para pastorear a igreja. Porque também os presbíteros são pastores. Tem que ajudar a cuidar da igreja. E ele sabe de algumas dificuldades. O Senhor vai fazer no nome de Jesus, porque nós fazemos para a glória de Deus. Você tem que ter essa consciência. Eu estou desejando a volta de Jesus já tem 35 anos, desde quando me converti. Como eu ansei a volta de Jesus? Para casar com Cleonice, isso há 30 anos atrás. Eu estava desempregado com Deus, assim, Deus, não é possível que o Senhor não vai abrir uma emprego para mim. Eu falei, vou abrir. Mas você tem que entender, Oswaldo, que eu vou abrir aonde eu quero. Não é onde você quer, não. Ah, entendi. Então só abra onde o senhor quiser. No dia que foi assinar a carteira, né? O senhor, pastor? Pô, irmãos, é uma questão de fé. É por aí. Deus fala mesmo. Louvado seja o Senhor. Quando eu cheguei no serviço, e toda a vida Deus me testou nessa área. Quando eu cheguei no serviço, peguei no pincel para escrever, para poder começar o primeiro serviço, o chefe falou, parou tudo. O chefe principal quer falar com vocês aí, uma reunião suas aí. Isso é fé ou não é fé? Fé. Comprei os móveis, casei com Dona Cleonice e somos felizes. Louvado seja o Senhor. Olha que coisa boa. É fé. E eu aprendi isso, sabe, meus irmãos? Que a gente precisa assim, nossa, gente, o dinheiro vai dar. Então vamos tirar do dízimo. Vamos tirar da outra coisa que nós somos ruins é de ofertar. Nós não ofertamos para as missões, nós não ofertamos para a construção, nós não ofertamos em nada. É dinheiro? É dinheiro. Porque Deus pode pegar os 50 centavos, por causa da fé daquele menino, e transformar em 500 mil para a igreja. Nós precisamos de 500 mil para acabar a igreja. O senhor está doido? Esse menino, Deus tem mais que isso, 500 mil. Isso é fichinha diante do que Deus tem. Vamos embora. E vamos trabalhar, meus irmãos. Tem gente nesse bairro, do lado de lá, da frente, dos lados, que precisa ser evangelizado. Quem pisar nessa igreja, que é miserável. E aí a gente fala, ele fica com cara virada para a gente. Vamos encerrar? Quero encerrar. Dízimo é demonstração de amor. Conseguimos ter o nome no hall de membros de uma igreja. Sou crente da Diamante. Meu nome está lá, desde a fundação. Mas qual é o seu envolvimento com o Diamante? Você ora pela igreja todos os dias? Você investe na igreja todo dia? Está num platô melhor do que está. Mas vai depender de vocês aqui. Vida de consagração, vida de oração, vida de obediência. É vocês literalmente pegar a sagrada e simplesmente praticar esse livro.
A Bíblia manda você orar. Você precisa orar mais. A Bíblia manda você ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Entendeu? Não precisa fazer. Gente, só tenha juízo na cabeça e obedeça o que está no altar coletivo. No caso da igreja, mais do que um dever é prazer. Revela amor fraterno. No ano passado, deixa eu contar essa experiência aqui para vocês entenderem. Quando eu fui Betel o ano passado, já tinha o lançamento da igreja. Estava assim, construção da igreja. Não tinha nem essa lacuna, não tinha nada disso. Missionário, nada. Vamos adotar. Fomos para a igreja, irmãos, nós adotamos o missionário. Não está no orçamento da igreja, mas o conceito de que Deus quer que nós ajudemos o povo da Angola na evangelização daquele povo, e Deus quer usar o dinheiro da igreja para isso. E o povo falou assim: aleluia! Glória a Deus! Assustou, né? Desculpa aí. Eu tiramos dinheiro e falei: irmão, aleluia! Vamos embora. É amor. Então é fé. Coisa de Deus. Nós temos que ter um princípio racional. Ok. Mas no mais, meu irmão, é fé e oração. É assim que Deus faz. Nesses quase 20 anos de ministério pastoral, fora o tempo que eu trabalhei sem ser pastor, né? Por exemplo, quando eu trabalhei na casa de recuperação, você precisa dar um pulo na casa de recuperação, agora, você e o Alberto, e vai levar alimento pesado, porque eu já senti no coração que estava precisando de alimento. Chegamos lá com o alimento, o povo estava em oração no lugar, e falou assim: Deus ouviu o nosso oração, e vocês trouxeram alimento para nós. É fé. A vida toda lidei com isso. Como é que você faz, por exemplo? Dinheiro é uma coisa muito interessante. O reverendo Roberto Brasileiro fala assim: o problema da igreja não é dinheiro, é fé. É fé e coragem. Vocês estão mexendo no missionário. Eu começo meu projeto missionário com R$0 no caixa. Gasto 5 a 7 mil reais nesse projeto. Aonde vem o dinheiro? Fé. Encontro de casais com Cristo, encontro com R$0. Nós, média, o reverendo Antônio está testemunha aqui, nós gastamos em média 25 mil reais com o encontro. Isso é fé. Entendeu? É fé. Então, assim, eu não sou melhor do que ninguém, meus irmãos. Mas eu entendo que a Ele eu peço, para mim não. Porque Deus já tem me dado. E o que Ele tem me dado já me sustenta, já me abençoa. É contentamento naquilo que Deus tem me dado. Porque dinheiro é uma coisa assim, quanto mais você tem, mais você quer ter. Mas você tem que ter aquilo que é para o seu contentamento, que dá para o seu sobreviver. Ó, tá bom demais. Eu não tinha um carro, hoje eu tenho. Eu não tinha uma família, hoje eu tenho. Eu não tinha um ministério, hoje eu tenho. Eu não tinha um terno, hoje eu tenho uns 7 ternos. Uai, vou fazer o quê? Louvar a Deus. Tinha um par de sapato, hoje eu tenho uns 10. Eu vou comprar mais para quê? Vou dar para os outros. Mas vou dar um carro para os outros. Hã? Não tinha. Deus não tinha família, e Deus deu 3 filhos. Vou casar uma daqui a 15 dias. Louvado seja Deus. Ai, que bênção. Meus irmãos, vamos pensar nisso. O cristão deve devolver o dízimo dos rendimentos com fontes e etc. Pastor, alguém me perguntou assim, o irmão lá da igreja, o Caio, que ainda não é membro da igreja, é o outro que chegou agora, o Caio. O Caio falou assim: pastor, estou desempregado. Eu cheguei e encostei no Caio. Caio, vamos orar por você. E oramos, visitei, orei com ele, semana orando com ele, orando. Ele arrumou um serviço. Quando recebeu o primeiro pagamento, ele falou assim: pastor, eu estou com uma vergonha danada, mas preciso fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: o que é? Eu dou o dízimo, é do bruto ou do líquido? E aí, Cícero? Aí eu falei assim: brutal. É do bruto, meu irmão. Eu falei assim: aleluia, pai. Aí ele respondeu assim: brutal. Aí entregou lá. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a gente precisa confiar em Deus. Eu estou numa alegria tão grande no meu ministério, e eu vou dizer uma coisa a vocês: esse mês foi um mês de muita provação para mim. Pensa num cara que recebeu provação.
Bênção. Provação. Provação é bênção, não é? É bênção. Provação, 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 provação. E eu falei assim, estou firme com meu Deus, não abro mão das minhas convicções. Estou agarrado com meu Jesus. Porque eu sei que lá na frente a vitória virá. Uma questão de horas e dias. Se não vier também, não estou preocupado. Porque Deus é que manda na minha vida e louvado seja o Senhor por isso. Mas olha só, meus irmãos, você precisa ser... O Hernandes fala uma coisa, o Hernandes fala assim, Deus é bom de matemática. Então, se Deus te dá um valor lá, é porque Ele quer que você tenha a fidelidade de dar o valor que você precisa dar. Mais um pouco se quiser. Então, eu tinha, como eu falei no início, o presbítero que cuidou de mim na minha adolescência. Eu devo muita obrigação a esse presbítero. Está vivo até hoje, graças a Deus. Mora em Dom Cavate. Esse presbítero era um zeloso por nós. Ele falava assim, Oswaldo, você precisa... Ele era tão zeloso que ele dava o dízimo, por exemplo, do rendimento da poupança que ele tinha. Ele olhava lá as contas dele, poupança rendeu R$200. Dízimo da poupança. Dízimo do queijo que ele vendia. Dízimo da Uzi Minas que ele trabalhava. E juntando. No final, R$500,02, 34 centavos. Estava lá, pronto. Entregava o dízimo. Zeloso. Então não se esqueça, Deus é bom de matemática. A gente precisa ser bom de matemática. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender essa questão. A mordomia, Deus chamou para ser mordomo. Ou seja, cuidar daquilo que já é dele, inclusive a sua própria vida. Tudo é dele. Sua vida é dele. Então, assim, eu falo isso com muita tranquilidade. Não pense como o mundo pensa. Principalmente num país capitalista como o nosso. Que ter significa que você está bem. Né? E eu olho para algumas pessoas da minha idade, eles estão bem financeiramente, sabe? E aí o que eu tenho? Eu tenho um Meriva. Mas eu estou juntando no céu. Estou juntando no céu. O que eu faço, só Deus sabe o que eu faço. E faço com amor para a obra dele. Não quero aqui entrar na questão, mas é isso que nós temos que fazer. O investimento nosso tem que ser na eternidade. Porque os dias são maus e a volta de Jesus, ela vai acontecer a qualquer momento. E o que nós temos que fazer é obedecer a sua palavra. Não acumulei tesouros para vós aqui, mas sim na eternidade. Que lá não tem ladrão, e ninguém rouba, nem escava e assim por diante. É crer nas Escrituras. E ele fala assim, você tem um sítio? Eu não, eu tenho, meus irmãos têm sítio. Se de um sítio, eu vou na sítio do meu irmão. Você tem? Não tem, mas o irmão tem. E ele tem irmãos aí que falam assim, pastor Oswaldo, eu não vou lhe convidar mais para ir lá. O senhor não vai, você não tem tempo, meu filho. Porque eu estou na obra, e é assim que funciona mesmo. Tudo bem, tem que tirar tempo para a família, tempo para o lazer, ótimo. Mas tem uns momentos que não tem como, eu sou muito envolvido. Louvado seja Deus. Então, isso eu faço com o maior prazer. Cuido da minha família, cuido da igreja, cuidamos do encontro de casais, cuidamos dos adolescentes, cuidamos da CPSS, que é a Comissão de Saúde e Seguridade da nossa IPB. Nós trabalhamos muito esse ano no Brasil, para vocês entenderem. Eu estou representando Minas Gerais e faço isso com muita alegria, meus irmãos, porque sei que é para a glória de Deus. Entenda isso. Então, qual é o meu conselho para você? Seja um dizimista, seja um ofertante. Que Deus te ajude. Vamos ficar de pé, vamos orar. Se você não é dizimista e você fala assim, não, o que o senhor falou, pastor, não me convenceu. Eu não estou preocupado com isso, viu? Pode ficar tranquilo, não estou preocupado. Porque não é eu que tenho que convencer você, é Deus que tem que te convencer. Que a hora que Deus te convencer, ninguém te cerca mais. Você vai fazer coisa que você nunca imaginaria fazer, mas você vai fazer a partir de hoje. A minha oração é que Deus abençoe a Igreja Diamante, viu, pastor? Abençoe a Igreja Diamante. Cada crente seja dizimista fiel, ofertante fiel. E para que